textos da Bíblia e queremos convidar você para uma super investigação. Todos os domingos às 9h30 na Escola Dominical. Oi, meu nome é Gabriel e eu queria fazer um convite para os adolescentes para participarem do nosso GP dia 16 às 8 horas na igreja. Na sexta-feira, dia 16 de junho, teremos o encontro dos pais dos adolescentes. Esperamos por vocês. Terça-feira, a partir das 20 horas, nós teremos aqui uma reunião de oração. Você é o nosso convidado especial. Talvez você não tenha se dado conta, mas cultuar a Deus é um imenso privilégio. O ajuntamento solene daqueles que creem proporciona oportunidade ímpar na comunhão, pois juntos nos alegramos, juntos oramos, juntos entoamos cânticos e louvores, juntos ouvimos o Senhor falar por meio da sua palavra. O culto é um momento sagrado onde os corações estão unidos em adoração, onde o Espírito se alegra em Deus, o nosso Salvador. Mas será que ao encerrar a reunião o culto acaba? A verdadeira essência do culto se revela no estilo de vida. É culto quando acordamos cheios de gratidão no coração. É culto quando abraçamos amorosamente nossos familiares e amigos. É culto quando enxergamos a beleza divina nas pequenas coisas. É culto quando optamos silenciar a voz da ansiedade com a confiança nas promessas de Deus. É culto quando levamos todos os nossos pensamentos e sentimentos para o Senhor em oração. É culto quando realizamos ações de bondade que lembram o caráter e a vida de Cristo. Culto é a consciência da constante presença de Deus. Culto é mais que um momento, é uma vida. Início, segmento a nossa série, nosso culto de cada dia, e hoje nós vamos falar sobre confissão. Para nós colocarmos algumas balizas assim para nós pensarmos, quando nós vamos tocar no assunto pecado, sempre que nós vamos falar sobre esse assunto, a gente parece gato quando rela em água, fica todo arrepiado já antes de dar início. Mas hoje nós vamos ver que existe uma contraproposta quando nós anunciamos esse assunto, que é a confissão, que é estarmos diante do pecado e falar desse assunto. Para isso, nós teremos como base hoje, falando sobre confissão, o Salmo 51. Se os irmãos puderem abrir, Salmo 51. Salmo 51 diz o seguinte: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário.
Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém, pela palavra do Senhor. A princípio, um salmo, nós pensamos em palavras mais poéticas, nós pensamos nessa ideia de expor de forma mais poética o que nós estamos expressando, porém existe um contexto ao qual esse salmo é uma resposta. E para isso, não precisa abrir sua Bíblia, se você quiser anotar a referência, nós precisamos entender qual o contexto que foi escrito isso para, de fato, aplicarmos esse texto em nossa vida hoje. Lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 11, nós temos uma história bem conhecida. O rei Davi, ele sai para passear em seu palácio, e ao caminhar ele enxerga uma mulher que está se banhando nua, Betseba. Ele fica encantado e pede que busquem ela. E ao buscar essa mulher, ele se deita com ela e logo chega a mensagem a ele: essa mulher está grávida. Com isso, Davi começa a pensar algumas estratégias para tentar encobrir isso que ele acabou de cometer. Ele foi em adultério com uma mulher que era casada com Urias, que era o seu soldado que estava em combate. Então ele manda que possa trazer Urias de volta do combate. Urias retorna, e quando ele retorna e chega diante de Davi, Davi meio que cria uma situação para falar: como que está a guerra? E aí, como que está acontecendo a guerra? Me fala o que está acontecendo lá. Ele explica, e aí Davi estrategicamente fala: então vai para sua casa descansar, fica lá com a sua esposa. E aí o plano dele, na primeira tentativa, dá errado, porque de repente chega a notícia de que Urias está dormindo fora com os servos, ao ar livre. E aí quando Davi questiona ele, ele diz: mas os seus servos que estão em guerra, nesse exato momento estão dormindo a céu aberto, estão em guerra, como que eu vou para minha casa ficar com a minha esposa? Não tem possibilidade disso. Então, Davi arma um segundo plano. E nesse segundo plano, a estratégia é fazer um banquete. E ele faz um banquete para Urias, convida Urias, talvez na possibilidade de pensar que se ele se bebesse bastante, fosse para casa, deitasse com a sua esposa, ou mesmo não lembrasse, pudesse encobrir a tal gravidez de Davi com Betseba. E por incrível que pareça, novamente Urias, ele fica junto com os servos de Davi, e ele não vai para casa. Agora, Davi precisa armar uma terceira estratégia. Só que a terceira estratégia agora ela é mais complexa. Ela exige muito mais. Porque ele faz um plano, e o plano é colocar Urias na frente de batalha para que ele seja morto. Essa é a estratégia. E aí ele escreve uma carta para o oficial líder de guerra, e quem leva a carta, quem é comissionado a levar essa carta é o próprio Urias. Ele leva a carta, entrega, e na batalha ele é morto. E aí, como consequência, chega a notícia ao rei Davi, que os soldados, alguns morreram, inclusive o seu servo Urias. Davi se casa com Betseba. E talvez a possibilidade fosse, casando com ela, a gravidez se torne não suspeita, algo normal. Termina com esse texto dizendo que Davi se agrada,
E o capítulo 12 de 2 Samuel começa com o profeta Natã chegando diante de Davi para conversar com ele. O texto é muito simples. O profeta Natã chega diante do rei Davi e fala para ele o seguinte: tinha 2 homens, um rico e um pobre. O pobre tinha somente um novilho que ele comprou. E esse novilho era o que sustentava a sua casa. E ele amava tanto que esse novilho dormia dentro de casa e comia do seu próprio prato. Era só o que esse homem tinha, era esse novilho. Por outro lado, o homem muito rico, ele tinha muitos animais, ele era muito rico. Vindo alguém visitar esse homem rico, em vez dele matar dos seus novilhos, ele mandou pegar o novilho, o único novilho, aquele que esse homem pobre amava tanto, e ele manda matar esse novilho para fazer um jantar. E aí, nesse momento que o profeta Natã está proferindo essa parábola para o rei Davi, o rei Davi se enfurece. Ele fica nervoso e fala, por minha alma eu digo que se esse homem estiver no meu reino, que ele morra. E restitui 4 vezes o que é devido a esse homem pobre. E aí o profeta Natã põe o dedo na sua cara e fala, você é este homem, rei Davi. Você é o homem. E aí o texto termina no capítulo 12, com Davi arrependido. E aí ele profere esse salmo que nós lemos, que é o Salmo 51. Vamos retornar ao salmo, que nós vamos ver o que esse homem, como nós bem o conhecemos, o homem segundo o coração de Deus, o que esse homem tem a nos ensinar diante desse contexto. Os irmãos perceberam que o contexto não é algo simples. Não é alguém que devolveu um troco errado, não é alguém que furou um sinal vermelho, não é alguém que, no orgulho, não pediu desculpa. Estamos falando de um homem que adulterou, tentou criar uma situação, colocou um homem justo para ser morto, para encobrir um adultério e uma gravidez, e por fim ele foi descoberto. E o profeta Natã o acusou. Vamos ouvir o que esse homem que agora foi confrontado pela palavra, o que ele tem a dizer para nós, o que ele tem a dizer a respeito dessa situação e podermos tirar algumas aplicações. É interessante que o versículo começa da seguinte forma: ao mestre de canto, salmo de Davi. Se é o mestre de canto, provavelmente esse salmo seria cantado quando o profeta Natã veio a ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Já começa com algo muito estranho, porque aquilo que ele tentou encobrir, agora se tornou um canto. Ele tentou encobrir isso. E aí o versículo começa assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sempre que nós falamos sobre pecado, já gera uma situação meio complicada, porque é difícil nós assumirmos, é difícil nós confessarmos. E por mais que nós tenhamos na nossa liturgia o período de confissão, na grande maioria das vezes, nós falamos dos nossos pecados, porém esse parece ser um assunto muito pesado, o que para crente não deveria ser. Não deveria ser pesado para nós falarmos sobre pecado. Porque se tem alguém que recebe graça de Deus, é aquele que confessa pecado. E é interessante que Davi, diante da sua situação, ele começa o salmo dizendo sobre atributos de Deus. E ele diz o seguinte: segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Uma vez que nós somos alcançados por essa graça,
o que nos faz, de fato, dobrar os joelhos diante da cruz é saber que Deus é rico em misericórdia, compaixão e benignidade. Esses são os atributos que fazem com que a gente se prostre diante de Deus e confesse nossas falhas. Só que existe em nós um comportamento adâmico que sempre que nós falhamos, sempre que nós caímos, sempre que nós erramos, nós fazemos como Adão fez no jardim, a gente se esconde. Só que aí a gente se esconde e às vezes esse esconderijo ele se torna dias, meses, talvez anos. E aí é nesse ponto que a gente para de orar, a gente para de ler a palavra, a gente para de querer ter comunhão e a gente sente vergonha de estar dentro da casa de Deus. Só que como nossa proposta aqui é falar sobre o nosso culto de cada dia, não somente o culto solene que nós prestamos aqui agora, mas o nosso dia a dia, a nossa vivência cristã, Davi está nos ensinando algo muito importante, que não importa qual seja o contexto, não importa qual seja a situação, o correto é, diante do pecado, nós confessarmos. E aí talvez nesse momento, nossa, mas existe vergonha nisso, existe a vergonha de nós nos colocarmos nessa situação, só que não, porque é quem confessa que agrada a Deus. Isso é algo muito estranho, né? Confessar algo e agradar a Deus ao mesmo tempo, porque a única forma de nós encontrarmos misericórdia é se nós confessarmos. E o que é mais incrível é que essas misericórdias não é que porque você confessa, Deus te deve misericórdia. Na verdade, é o oposto. A misericórdia já foi concedida a nós, e Ele só espera que nós confessamos as nossas falhas. E quando o texto segue, apaga as minhas transgressões. Transgressões vem de uma palavra como se fosse rebeldia. Apaga a minha rebeldia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A gente sempre que vai comentar sobre isso, eu vejo que dá uma tristeza, a cabeça cai, o ombro vai para frente, assim, o corpo reage de uma forma que não é confortável, né? Não é confortável falar sobre isso. Só que é tão interessante que a gente está falando do homem que foi adúltero e assassino ao mesmo tempo. É esse homem que está diante de Deus se confessando, e o texto subsequente vai dizer que ele encontra esse perdão de Deus. E aí o texto, no versículo 3 diz, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Uma vez que nós não partimos para a confissão, e não é a confissão solene, é a confissão de saber que errou. Uma vez que nós sabemos que nós falhamos, não importa o quanto a gente queira esconder, Ele sempre vai estar na nossa frente falando, errou. O engraçado desse texto é que Davi, ele tenta encobrir um erro. Só que existe um outro personagem que nós conhecemos bem, que é José. Os irmãos lembram que José passou por algo quase semelhante assim. Quando ele estava no palácio, a esposa vem e tenta de todas as formas criar uma emboscada para pegar ele. E ele não cede. Até o ponto que ela consegue agarrar sua roupa, e ele foge, e ela arma um plano, e ela diz que foi ele. Ele tentou agarrar ela, e ela está com a prova na mão, porque ela segurou a roupa dele. E esse homem que não cede, ele vai preso. E o contraste é muito interessante, porque Davi foi quem foi em busca dessa mulher, que gerou toda essa consequência de pecados, e ele tentou fazer isso para manter em segredo. E isso veio à luz. Já José, o caso dele é o contrário, porque não foi ele que foi atrás, armaram para ele, e ele se tornou conhecido o caso. E ele era justo no contexto. Então nós temos esses dois paralelos dessas relações.
Só que, novamente, eu volto a informar. Davi é o homem segundo o coração de Deus. No versículo 4, ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi pecou contra a mulher, Davi pecou contra si mesmo, no adultério, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra os outros homens que morreram em batalha, Davi pecou mentindo, ele pecou em tudo, só que quando ele chega diante de Deus, ele diz: pequei contra ti e contra ti somente. E isso é interessante nós pensarmos, porque quando nós olhamos as pessoas ao nosso redor, e isso que é o mais difícil, assim, é que quando nós erramos com alguém, quando nós falhamos com alguém, nós estamos falhando diretamente com o próprio Deus. Porque o próximo é imagem e semelhança de Deus. Aí talvez você pense, é que você não conhece a pessoa que trabalha comigo, ele não é semelhança, ele é rascunho. Talvez você tenha essa impressão, ele é um rascunho, ele não é ainda, ele não está pronto ainda, né? Mas a verdade é que é imagem e semelhança. E é tão interessante que ele continua, e ele diz o seguinte: eu nasci na iniquidade e pecado me concebeu minha mãe. A culpa não é da mulher que estava tomando banho, a culpa não é do soldado, a culpa não é de Urias, a culpa não é de ninguém, a culpa é do pecado que está dentro de mim. A culpa não é porque eu desejei, a culpa é porque o pecado está dentro do meu coração. O desejo de fazer tudo isso vem do coração. E aí ele coloca um dos fundamentos de fé que nós temos da nossa igreja, que é a depravação total do homem. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que o homem faz, pensa, antes de haver encontrado Cristo, é motivado a uma inclinação que não é de Deus. Em casa a gente fala que o Estevão já tem revelado, né, essa natureza adâmica dele já, e com muita força, inclusive. Quanto mais ele vai crescendo, mais o Adão vai surgindo ali nele. E quem ensinou uma criança quem ensinou ela a ter ira? Quem que ensinou a criança a ser egoísta? Quem que ensina isso para as crianças? Não, já vem dentro. E o próprio Davi confessa isso que ele diz: e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ele sabe que isso vem do homem mesmo. Aí vai ter aquele contraste que o mundo diz, né, que, na verdade, o homem nasce bom, mas é o contexto, é o mundo que o corrompe. E, na verdade, biblicamente, é o oposto. O contexto só é corrompido porque há pessoas que nasceram em pecado. E eu estou vendo que os irmãos estão ficando tristes. Porém, se eu encerrasse aqui agora a mensagem, eu estaria devendo para vocês o que é o Evangelho de verdade. Porque essa é a mensagem, esse é o café sem açúcar. É a primeira parte, é a parte amarga do Evangelho. Quando ele vem diante de nós, como o profeta Natan chega diante de Davi e fala: aconteceu isso, diante de Deus aconteceu isso, Deus viu todo o nosso coração, e ele de fato demonstra que nosso coração é falho, nossas motivações são equivocadas, e nós estamos em uma condição que não agrada ao próprio Deus. Porém, uma vez que confessamos os nossos pecados, e confessar não é o simples ato de reconhecer. Por exemplo, a casa do seu vizinho é assaltada. E você está ouvindo lá que tem alguém dentro da casa do seu vizinho e você chama a polícia. A polícia chega correndo, pega essa pessoa que estava assaltando com a mão ali, flagrante, está pega. E aí essa pessoa começa a chorar. Aí você fala assim: nossa, está arrependido, né? Foi pego. Não, ele está chorando porque ele foi pego. Não porque ele caiu em si e falou: meu Deus, eu estou pecando contra Deus, eu estou errando, eu estou fazendo algo que não é certo. Não, ele está lamentando porque ele foi pego.
E há uma diferença muito grande em lamentar porque foi pego ou lamentar porque está fazendo algo errado. Os irmãos concordam com isso? Há uma diferença muito grande, muito grande. E aí, quando nós falamos sobre confessar, confessar não é o ato de lamentar. Ah, eu lamentei porque fiz algo aqui, nossa, entristeci o Jonathan. Eu fui pego pelo Jonathan fazendo algo que não agrada a ele. Não, não é isso. O pecado, confessar o pecado é reconhecer que eu estou pecando. Não é só porque ele me... Nossa, eu fui pego, agora estou... O rei Davi estava nessa situação. Ele armou todo o plano. Quando o plano dele foi descoberto, e o profeta Natan, de fato, falou para ele, aí ele veio a cair em si e se arrepender. Só que, como eu falei para vocês, se a mensagem encerra aqui, nós vamos para casa todos tristes. O nosso café depois ali vai ficar amargo. Só que olha o que Davi, ele diz: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Ou seja, ele faz uma referência aqui ao método de purificação dos leprosos. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilos de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. E é tão interessante esse versículo, para que exultem os ossos que esmagastes. Ele está dizendo que, conforme ele peca, conforme ele armou toda essa situação, ele não teve mais paz. E aí ele diz que ele não tem mais paz, depois de conceber o pecado, porque é o próprio Deus quem o esmaga. É o próprio Deus quem fica comprimindo ele diante do seu pecado, ao ponto de ele tomar esse confronto do profeta Natan e ter que responder. E agora? O que ele faz? E é interessante que, uma vez que confessado, nós vemos agora uma segunda parte do coração de Davi. Ele confessa, de fato reconhece todas as suas falhas, e aí, a partir do momento que ele caiu na falha, ou seja, não é que ele foi só pego na situação do crime, ele também se arrepende, porque ele começa a dizer o seguinte: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí vem o versículo 10, que de fato isso é o desejo de um coração que está em confissão e verdadeiro arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele está dizendo isso por conta do quê? Porque ele reconhece que o adultério, o assassinato e toda a armadilha que ele criou não agrada a Deus. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Esse versículo é interessante porque ele não diz restitui-me a salvação. Ele diz restitui-me a alegria da salvação. E é tão interessante porque existem doutrinas que dizem que se você pecou, você perde a salvação, aí à tarde você ora, pede perdão, recupera. Aí dorme sem fazer oração, perde a salvação. Se morrer à noite, não vai para o céu. Aí você acordou de manhã, nossa, ainda bem que eu acordei, porque eu não orei à noite, se acontece alguma coisa durante a noite, um avião cai em cima de casa, eu não vou para o céu, porque eu não orei. E aí existe esse loop eterno de conquista a salvação, perde salvação. Sabe o bota casaco, tira casaco? Coloca a salvação, tira a salvação, coloca a salvação. E fica nesse loop sem fim. Mas as doutrinas da graça têm nós falamos da depravação total, o último ponto dela é a perseverança dos santos, que deveria ser chamado perseverança de Deus, né? Porque é o próprio Deus quem sustenta a nossa salvação, que mantém a nossa salvação e nos guia. E aí, o que Davi está dizendo é: restitui-me a alegria da tua salvação. Salvação, uma vez conquistada pela fé, uma vez conquistada por Cristo e ofertada com graça para nós, e uma vez que nós nos apropriamos dessa salvação por fé,
ela não se perde mais. Ou seja, se depender de você, perde. Se depender de nós, das nossas obras, nós vamos perder todo dia mesmo. Mas como ela é garantida e sustentada pelo próprio Cristo, não existe possibilidade de nós perdermos. E é tão interessante que uma vez que nós caímos em pecado, e não confessamos, e não nos prostramos diante do próprio Deus, nós perdemos a alegria nessa salvação. E aí nós passamos uma vida de fuga do próprio Deus, porque em nós há vergonha, em nós há culpa, nós não nos sentimos merecedores, e aí começa a aparecer algo que não condiz com a palavra de Deus, porque quem disse que nós merecemos? Então nós queremos nos sentir justo para merecer uma salvação, e nisso também há um erro. Só que o que Davi nos ensina é que uma vez confessado nossos pecados, nós podemos já, nesse exato momento, ter a certeza de que fomos perdoados. Só que não é uma confissão por confissão, não é? Senhor, me perdoa pelos meus pecados em nome de Jesus. Tá, qual é o pecado? Qual é o nome, CPF, CEP, data e hora desse pecado? Quando que foi isso? O que aconteceu? Porque uma oração por oração, Senhor, perdoa meus pecados. Tá, mas qual que é o pecado? Você está pedindo perdão por um pecado que você nem sabe. Não, tenho. Aí, hoje no meu serviço, eu fiz isso, fiz aquilo. Uma pessoa me pediu tal coisa, e eu fui por trás e falei mal dessa pessoa. É isso que nós temos que fazer. E aí, em vez de nós, agora, ficarmos tristes com isso, né, nós devemos saber que é isso que agrada a Deus. É isso que agrada a Deus. Saber que, se nós confessarmos, Ele nos perdoa. Se nós confessarmos, nós encontramos graça e misericórdia. Quando o texto continua, versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Olha que interessante. Primeiro ele foi confrontado pelo erro dele. E venhamos e convenhamos. Que erro, né? Que erro. Ele confessa toda a sua falha, e aí, diante de confessar e reconhecer, ele faz o quê? Ele pede para que Deus o perdoe e que o Deus o limpe. E a consequência disso é o quê? Uma vocação. Logo em seguida dele saber que errou, e de que diante de Deus ele alcança perdão e graça, agora ele faz o quê? Ele se vocaciona a contar as grandezas de Deus, de que Deus o perdoa. E ele diz o seguinte, então ensinarei aos transgressores, aqueles que continuam falhando, os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha alegria exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocausto. Ou seja, um dos grandes erros é nós falharmos, e venhamos a ser sinceros, nós vamos falhar. Amanhã nós vamos falhar. Talvez hoje, na hora que encerrar o culto, nós vamos falhar. Eu sei de uns irmãos aqui que vão falhar na gula ali. Não vou falar o nome deles. Não vou falar. Quase falei. Mas a verdade é que a nossa caminhada será assim. Nós vamos continuar falhando, mas Deus sabe disso. E isso não é respaldo para que a gente possa continuar falhando e falar, não, mas Deus já vai perdoar, né? Inclusive, Romanos já adverte sobre isso. Então, continuaremos no pecado? Se Deus vai nos perdoar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E aí o texto fala aqui no final sobre o sacrifício. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Ou seja, nós falhamos. E aí o que nós devemos fazer? Sacrifício. Aí nós fazemos sacrifício, mas o nosso coração
não está quebrantado. Nosso coração não está arrependido. Para que serve o sacrifício? E é interessante porque nós precisamos fazer essa avaliação no nosso coração, porque na maioria das vezes, quando nós falhamos, nós acreditamos que se fazer o sacrifício de ir ao culto, isso nos pode gerar redenção diante de Deus. E não é isso. Às vezes nós acreditamos que porque nós falhamos, então vamos correr para a escola bíblica, porque aí a gente ganha uns créditos com Deus. Vamos ganhar uns créditos aqui com Deus, porque aí quando eu errar, eu coloco na balança, frequentei 90%, errei 10%, então na balança diante de Deus eu tô com maioria, né? Deus pode olhar e falar, ele errou mais, ele errou menos do que acertou, né? Só que os irmãos lembram de uma passagem que Moisés está no deserto, e aí a ordem é que ele toque na rocha. E aí ele vai e faz o quê? Ele fere a rocha. E aí, diante dessa atitude, a única atitude que nós temos ali de Moisés, assim, que é bem difícil assim, de nós entendermos, Deus fala o seguinte, por conta disso, só porque eu falei para você tocar, você feriu a rocha, né? Era só para tocar, você bateu nela, você não vai entrar na terra prometida. E uma vez em sala de aula, as pessoas falaram, nossa, como Deus foi injusto. Eu falei, não, agora eu quero ver onde que vai dar esse assunto aí, vamos ver. Nossa, Deus injusto, agora a gente vai embarcar nisso aí, vamos ver. Porque Moisés fez tudo o que Deus pediu. Moisés, ele foi lá, encarou o faraó, foi várias vezes, foi morar em outra terra, voltou. E aí, só porque Deus falou para ele tocar, ele bateu, ele não vai entrar na terra prometida. Deus foi muito injusto. Eu falei, nossa, o quarto membro da Trindade está falando aqui na aula agora, né? Vamos ouvir ele. Mas a gente relativiza tanto o pecado, porque esse texto de Moisés fala mais sobre graça do que injustiça de Deus. Porque o certo, qual seria quando Moisés fizesse o oposto da palavra de Deus? Qual que era o correto? Era Deus derramar ira sobre ele, cara. Era Deus vir com toda a sua justiça, com toda a sua santidade e atacar aquilo que é contrário à sua santidade, ou seja, um pecado. Só que o que Deus faz? Deus permite que ele veja a terra prometida. Esse texto fala mais sobre graça de Deus do que propriamente injustiça de Deus. Enfim, a aula terminou numa discussão tensa, e eu fui embora, né, para não seguir lá, que é o quarto membro da Trindade. Mas a verdade é que nós não podemos relativizar o pecado. Não podemos. Não podemos. O preço do pecado é o próprio Cristo na cruz. A consequência do pecado na nossa vida é o Cristo na cruz sendo esmagado. Não tem como a gente relativizar isso. Só que isso não é um texto, como eu disse, que fala sobre nós ficarmos mal. Isso é sobre a justiça de Deus que nos alcança. Quando nós sairmos daqui hoje, talvez você não matou ninguém, assim espero. Deixa eu ver se alguém vai entregar aqui. Mas se quiser confessar, irmãos, vamos orar todos juntos aqui. Mas talvez você não seja a pessoa que cometeu os crimes que Davi cometeu. Só que o que é interessante é que o Davi encontrou misericórdia. E ele é chamado como homem com coração segundo Deus. E olha como que termina o versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Ou seja, se eu fazer sacrifícios e o meu espírito não for quebrantado, o meu coração não estiver inclinado a fazer a vontade de Deus, de nada serve meu sacrifício. Mas o verdadeiro sacrifício é um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O nosso culto de cada dia é um culto onde nós caminhamos, sabendo que nós iremos falhar, mas que essas falhas, elas sirvam para nos inclinar à cruz. Que ela nos incline para a cruz.
Porque é isso que alegra o coração de Deus e é isso que deveria, de fato, alegrar o nosso coração. Nós não podemos ter uma atitude adâmica de, diante do pecado, fugir de Deus. Diante do pecado, não ter mais coragem de orar. Diante do pecado, o nosso desejo é justificar. Não, mas a culpa não é minha, a culpa é da mulher que apareceu lá e estava se banhando fora da casa dela. Quando já se viu isso? Não foi eu. E o que nós aprendemos com Davi é que ele diz, sou eu quem falhei. Sou eu. E contra Deus eu falhei. E por que eu falhei? Porque eu já nasci nessa condição. E eu dependo de quê? De que o próprio Deus venha e me lave. Que Deus me purifique. Que Deus transforme o meu coração. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse deve ser o nosso desejo diante do pecado. Esse deve ser o nosso desejo. Isso é o que indica se de fato estamos sendo conduzidos pelo próprio Espírito. É quando nós falhamos e o nosso desejo imediato é: cria em mim, Senhor, um coração puro. Um coração puro. O que é mais incrível, e nós falamos aqui, é que as suas falhas não faz com que você perca a salvação, mas faz com que você pare de desfrutar da salvação. E aí vem o quê? Vem a culpa, vem o medo, vem todas as consequências, grandes vezes enfermidades, mas não é porque você pecou que você vai ficar doente, não é essa a ideia, mas é porque de ficar relutando com essas ideias, ficar relutando com o seu pecado e não confessar, faz com que chegue ao ponto de gerar ansiedade, aí a gente para de dormir, porque ele fica ferroando a gente todo dia. E o texto diz que é o próprio Deus quem está nos esmagando. E a única coisa que ele espera, se de fato cremos, é que a gente fala: Senhor, pequei contra ti somente. Qual é a dificuldade? E o que é mais interessante, ele não pede que a gente faça isso publicamente. Davi confessou isso a ele. E Davi conseguiu esconder dele? Davi escondeu de todo mundo. O único que soube é quem a gente mais devia temer, que é o próprio Deus. O nosso culto de cada dia é um culto onde nós, de fato, não temos como esconder. Não temos. Não existe a possibilidade de nós mascarar as nossas falhas. E isso deveria ser de verdade. Isso deve ser em nós algo que nos alegra. Saber que Deus vê tudo isso, só que Ele resolve tudo isso com a cruz de Cristo. Então, quando nós errarmos, falharmos, que a gente possa dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu errei sim, eu falhei. Se deve perdão a alguém, a gente estende perdão, mas com a alegria de saber que a mão de Deus está sobre nós. Como diz Romanos 8, o finalzinho de Romanos 8, ele diz o seguinte: porque eu estou bem certo, versículo 38 de Romanos 8, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que maravilha! Olha que bênção que nós recebemos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, a falha de amanhã que você provavelmente irá cometer, vai te separar do amor de Deus? Não. Nada do que nós fazemos pode nos separar do amor de Deus. E essa é a grandeza do Evangelho, uma salvação que é sustentada pelo próprio Cristo, independente se nós caminhamos de forma perfeita, porque de fato nós iremos falhar nessa caminhada. Só que, se nós confessarmos, se nós nos apresentarmos, nós iremos receber perdão e graça. Isso alegra o seu coração? Alegra de fato o seu coração? Saber que nada pode nos separar desse amor, nem mesmo as nossas falhas?
Nem mesmo as nossas falhas. E isso não é respaldo para a libertinagem. Então quer dizer que eu posso falhar agora o tanto que eu quiser e vamos seguir nossa vida porque agora eu estou garantido por Deus. Não, não é essa a ideia. É a ideia de que não somos perfeitos, estamos buscando aperfeiçoar o nosso caráter à imagem de Cristo, mas enquanto não vier o grande dia e tudo se tornar perfeito, nós estaremos sendo sustentados por essa graça. Nós estaremos sendo conduzidos por essa graça. No nosso trabalho, nós estaremos sendo levados por essa graça. E não importa se lá o contexto é complexo, não importa se os seus vizinhos são contrários ao que você pensa, nada pode nos separar do amor de Deus. E se nós confessarmos as nossas falhas, nós iremos alcançar esse perdão que está em Cristo Jesus. Que Deus quebrante nosso coração, que Deus aviva o nosso coração para essas verdades eternas. Porque se falamos de eternidade, vida com Deus, a única forma de nós alcançarmos isso é se nos arrependermos e, de fato, colocar toda a nossa esperança, todo o nosso coração em Cristo Jesus, para que possamos viver nossa vida em paz. Com falhas? Sim, mas em paz, sabendo que já não há mais culpa, não há mais condenação, e que estamos de bem com o próprio Deus, que Deus está do nosso lado e que nós podemos seguir nossa caminhada, sabendo que mesmo se as coisas não derem certo aqui, a salvação e a vida eterna já está reservada para nós no céu com o nosso Senhor. Que Deus rasgue nosso coração de verdade, que como Davi, que ficou feliz, encontrou esse perdão, e voltou a essa alegria da salvação, a gente possa sair hoje sabendo, sentindo essa alegria da salvação, essa certeza da salvação, porque é difícil romper o orgulho para confessarmos. Mas uma vez que nós confessarmos, Deus estará de braços abertos, Deus estará contente, Ele se agradará do que nós estamos fazendo. Amém, irmãos? Está feliz com isso? Amém, então.